Lições bíblicas. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição 1. A Igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. E, na sua testa, estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Verdade prática. A Igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da Palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal nem listar os eventos da Grande Tribulação. Nosso objetivo é alertar a Igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Tópico 1. Babilônia e seus significados. 1. A Grande Prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos: porne, prostituta; porneo, prostituir-se; e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que simboliza o materialismo e o poder econômico.
O cálice, em sua mão, diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavalheiro, mulher, e a montaria, besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. 3. Mistério. A Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério. A Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Sinopse 1. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Tópico 2. O espírito da Babilônia. 1. No sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. 2. No sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Há censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. 3. No sistema econômico.
O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão imponente. Sinopse 2. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Tópico 3. A posição da Igreja diante do espírito da Babilônia. 1. Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã com mansidão, temor e boa consciência. 2. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. 3. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda, requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver, neste presente século, uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Sinopse 3. Espera-se da Igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global.
Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor.